Então aqui aos homens é dado morrer uma só vez. Depois disso, depois que as pessoas morrem, onde eles estão hoje, nós falamos já em Ribeirão Preto, pessoas morrem, estão debaixo da terra, estão no Hades. Ninguém subiu para o céu. Nem os crentes, nem os que têm Jesus subiram para o céu. Está todo mundo no Hades, debaixo da terra. Só que quem tem a vida de Deus está numa sessão agradável. É uma sala VIP com ar-condicionado. Com ar-condicionado, suquinho, água gelada, e pãozinho de queijo, tá certo? E a outra parte, nessa parte está o Lázaro. O outro lado está o rico, que Jesus contou a história deles, onde tem fogo, tormento já. É a sala de espera. Daí o rico pediu para Deus, peça para o Lázaro molhar a ponta do dedo e molhar minha língua, porque estou sendo atormentado com este fogo. Deus falou, não tem jeito, há um grande precipício separando você, não tem como passar por lá. Então manda Lázaro subir e voltar para a terra, ou seja, volte numa reencarnação para pregar o evangelho para meus irmãos, meus parentes. Deus falou, não, que eles ouçam Moisés e os profetas, ou seja, eles têm aqueles a quem eles devem ouvir para receber o evangelho. E quem tem que pregar o evangelho? Somos nós. Somos nós. Ninguém vai voltar dos mortos para pregar o evangelho. Ninguém. Quem tem que pregar o evangelho somos nós. Então, aos homens é ordenado morrer uma só vez. Só tem uma chance. É neste mundo. Então, não diga assim, esse amigo meu, eu posso pregar, o meu avô, no ano que vem eu prego. Quem diz que no ano que vem ele vai estar aqui? Então, ele tem que aproveitar as oportunidades. Porque depois disso é o juízo. É o juízo. Para os crentes, se morrerem, é o juízo no tribunal de Cristo nas nuvens. Antes do milênio. Para os incrédulos, é o juízo no grande trono branco, depois do milênio. E eu já falei para vocês, falei em Ribeirão Preto, eu vou falar aqui também, falei na Estância também. É o seguinte, irmãos. Digamos que alguns de nós durmamos antes do Senhor voltar. Ou seja, morramos fisicamente. Daí quando vier a ressurreição, a gente vai acordar. E quando acordar, estou no tribunal de Cristo nas nuvens. Legal. Acordei no lugar certo. Agora, digamos que você está na vida da igreja tanto tempo. Você acha que você está salvo. Daí você acorda, você olha, um grande trono branco. Irmão, você acordou no lugar errado. Eu sinto muito. Se você acordou no grande trono branco, você acordou no lugar errado. Você achou que estava salvo e não está salvo. Por isso eu quero rogar aos jovens, aos irmãos que nunca entregaram sua vida para Jesus de uma maneira definitiva. Se tem algo que você precisa ter certeza, é que o seu nome está no livro da vida. Se você não tem certeza, procura o irmão. Acorda o irmão de madrugada. Seja que nem um miquim, gruda na pele dele. Até você ter a certeza da sua salvação. Você precisa ter certeza que o nome está no livro da vida. Daí você vai ter certeza que não vai acordar no lugar errado. Bom, vamos ler também Apocalipse 20, versículos 11 a 15. Sobre este juízo de Deus. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta. O aspecto dele é tão terrível que de sua presença fogem a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos. Esses mortos são os mortos incrédulos, aqueles que não têm a vida de Deus, que não receberam Jesus Cristo, ou aqueles que acharam que receberam Jesus Cristo. Os religiosos que frequentam igrejas, seja católica ou evangélica. Hoje, sabe, tem muito evangélico que frequenta a igreja, mas nunca foram salvos. Existem. Os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras. Daí Deus vai falar todas as obras, tudo que eles fizeram. Está tudo registrado. Conforme que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. Aí são os demônios. Os demônios moram no mar. Então os demônios também vão ser julgados aqui. A morte e o além, o Hades,
entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então todos vão ser julgados segundo as suas obras. Nós que somos salvos, nós vamos ser julgados no tribunal de Cristo nas nuvens. Não pensem que não vai ter obras ali, ali também vai ter, só que não é esse tipo de obra. Porque todos os nossos pecados foram apagados pelo sangue de Jesus. Não vai ter nada. Nós somos santificados, fomos justificados. Então a morte e o Hades e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. O Hades, onde as pessoas estão hoje, é chamado inferno na Bíblia. É a cadeia, não é a penitenciária. Penitenciária é o lago de fogo. Hoje, quando alguém é preso, ele não vai para a penitenciária, ele vai para uma cadeia, temporariamente, até ele ser julgado. Daí quando é julgado e sentenciado, daí ele vai para a penitenciária para cumprir sentença. A penitenciária de Deus é o lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Daí versículo 15 diz: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, queridos irmãos, trate de ter certeza que seu nome está no livro da vida. Tá? Esse é o evangelho que nós devemos pregar para as pessoas. Então isso aqui é o versículo 5 de Romanos 2. Quem não se arrepende, acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Daí versículo 6 fala que retribuirá cada um conforme o seu procedimento. A palavra grega é que é retribuirá cada um segundo as suas obras. É aqui que eu quero aplicar esse versículo para nós. Nós também vamos ser julgados segundo nossas obras. Nós já temos a vida de Deus. Nós já temos a vida de Deus. Nós não vamos ser julgados para ver se nosso nome está no livro da vida ou não, porque o nosso nome já está no livro da vida. Nós vamos ser julgados de acordo com o critério que está em Mateus capítulo 25. Primeiro, quanto espírito você tem? As suas vasilhas têm azeite? Não quer dizer que tem que estar cheio. Isso o Mundong nos ajudou, isso nos encorajou demais. Tem um nível mínimo e máximo. Máximo não tem, máximo quer dizer que está transbordando já, aí é bom. Mas tem um mínimo. Qual é o nível mínimo? Sei lá. Você sabe? Então trate de ter o maior nível possível. Todas as cafeteiras, o radiador, aquele recipiente do radiador tem máximo e mínimo. A vareta do óleo, vai lá, máximo mínimo. Tem que estar acima do mínimo. Quanto é esse mínimo? Eu não sei. Então procure encher o máximo possível. E para Deus não tem máximo não, pode transbordar. É bom transbordar. Está tão cheio de Espírito que transborda. Mas também vamos ser julgados de acordo com o que fazemos com os nossos talentos. Não é só ter a vida de Deus. Você precisa servir o Senhor. Precisa viver para Deus. Precisa multiplicar os seus talentos. Queridos irmãos, hoje em dia na igreja nós não forçamos ninguém. Você precisa aprender a orar. Você precisa aprender a ler a Bíblia. Você precisa aprender a cantar, a louvar, a se alegrar no Senhor. Isso é interiormente. E daí isso se exterioriza no seu serviço ao Senhor. Você precisa aprender a servir o Senhor. Cuidar de outras pessoas. Apacentar as pessoas. Pregar o Evangelho. Servir no serviço prático da igreja. Eu quero agradecer as irmãs que colocaram essas flores tão lindas. Eu toquei aqui, ó. É friozinho, quer dizer que não é de plástico. É flor viva, é flor natural. Com essas flores lindas, até uma pessoa feia como eu, fica bonita. Na igreja, as irmãs, os irmãos estão cada vez mais cuidando. Não é a flor que é o centro da reunião, mas ajuda a embelezar o ambiente. Então, servir, isso é servir. Isso é servir com amor. As irmãs até ficaram preocupadas, que pediram flores de uma certa cor, mas quando entregaram,
trocaram. Eu acho que era para ter mais flor branca do que rosa. E apareceu mais cor rosa do que branca. Perguntavam se eu me importava. Ah, eu me importo. Irmão, está bonito demais. Com essa cor, com a flor rosa eu fico mais fofinho. Louvado seja o Senhor. Então, irmão, vamos ler alguns versículos para mostrar que a sua obra na igreja também é importante. Vamos ler. 2 Coríntios 5:10. Não pensem, irmãos, que é só ser espiritual. No dia do juízo, Deus vai nos julgar de acordo com as nossas obras como filho de Deus. Isso é representado em Apocalipse pelas roupas bordadas que nós temos. O vestido feito de linho branco finíssimo, a Bíblia diz, são os atos de justiça dos santos. São o que nós fazemos. Se tudo que você faz é no Espírito, é com amor, com encargo, você está bordando a sua veste nupcial. Deus justifica, Deus aprova, põe um carimbo em cima. Se você faz no seu homem natural, Deus rejeita. Então vamos ler, 2 Coríntios 5:10. Porque importa que todos nós, os crentes, compareçamos perante o tribunal de Cristo. Ninguém vai escapar, todos nós vamos estar na frente. Para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. O que você faz no seu corpo? O bem ou o mal? Você usa a sua boca para criticar, para atacar, para falar mal dos outros, você vai ser julgado. Se você usa a sua boca para reclamar, reclama de tudo, você vai ser julgado. Agora, se você usa a sua boca para louvar o Senhor, para edificar os santos, para ajudar os irmãos, para pregar o Evangelho, você vai ser recompensado. Isso é o bem. Então, usando a sua boca como exemplo, seus olhos, suas mãos, o que você faz com o seu corpo? Irmãos, aqui não é assim, como muitos pregam. Quando Jesus voltar, vai estar tudo bem. Todos vamos ir para o céu. Que nada. Ninguém vai para o céu. Nós vamos para as nuvens. Depois vamos todo mundo descer para a terra. E o reino será aqui na terra. E a nova Jerusalém será onde? Aqui na terra. João viu a nova Jerusalém descendo dos céus para a terra. Então haverá novo céu e nova terra. Então tem muitos conceitos do Evangelho que precisamos mudar, irmãos, de acordo com a pura palavra de Deus. Então aqui, no tribunal de Cristo, cada um vai receber segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então a sua obra é muito importante. Por isso, irmãos, no Evangelho, não é só doutrina. Não é só o que você fala, é como você vive. O Evangelho é um viver. Essas palavras foram faladas para aqueles que se auto-justificam, pelos moralistas que condenam e julgam os outros. Quem eram esses? Os fariseus eram assim. Eles julgavam os outros, condenavam os outros. Eles não entravam no reino, Jesus falou, mas eles também não deixavam os outros entrar. Vamos ler também Mateus 16:27, um dos versículos mais usados pelo irmão Dong quando ele estava conosco. Mateus 16:27. Isso aqui está no contexto de Jesus falando no versículo 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida da alma, por minha causa, achá-la. Vida aqui, no versículo 25. Quem quiser salvar a sua vida da alma. E quem perder a sua vida da alma, é o psique no grego. Pois que aproveitar o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Está vendo a mesma palavra, psique.
O que dará o homem em troca da sua alma? Psique. Aí vem o versículo 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então não digam, irmãos, nós que somos cristãos, é só fé, não tem obras. Não, não, não. Tiago falou que a fé sem obras é morta. A fé que nós temos, irmão, tem que produzir um viver adequado, um viver santo, um viver de serviço a Deus. Então, tem obra sim. Isso está ligado à parábola dos talentos. Vamos ler Apocalipse 22, 12. Apocalipse 22, 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão. Aleluia, o galardão. Mas para quem que ele vai dar o galardão? Está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. No grande trono branco, os incrédulos serão julgados segundo as suas obras. Mas nós do tribunal de Cristo também vamos ser julgados segundo as nossas obras. Isso não tem nada a ver com a nossa justificação, nossa salvação eterna. Tem a ver com galardão. Aí, irmão, que eu quero separar. No grande trono branco, as obras é para condenação eterna. Eles irão para o lago de fogo. Mas para nós, no tribunal de Cristo, as obras nossas serão julgadas para ver se nós vamos receber o galardão de reinar no reino com Ele, ou iremos para as trevas exteriores de choro e ranger de dentes. Não tem nada a ver com a salvação eterna, porque depois dos 1000 anos, todos estarão na Nova Jerusalém. Mas a questão, irmãos, é onde você e eu vamos passar o milênio. Se você hoje, na vida da igreja, não tem obras, não tem fruto para apresentar para Deus, nós não estaremos no reino com Ele. Então eu espero que esse versículo seja um incentivo para nós. Por um lado é uma advertência, por outro lado é um incentivo. 1 Coríntios 3,14. Eu vou ler, irmãos, o versículo 10 em diante, para você entender o contexto. Nós falamos bastante desses versículos quando falamos sobre a visão da igreja, a questão do fundamento, que é Cristo, e do terreno da igreja, que é a localidade. Versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém cada um veja como edifica. Paulo está falando do seguinte: eu sou prudente construtor. Eu lancei um fundamento. E talvez eu não edifique. Eu lancei só fundamento. Aí vem outro obreiro, outro apóstolo, e edifica sobre o fundamento que eu lancei. Mas cuidado, cuidado, para ver como é que você edifica. Então tem uma advertência. Não é só fazer a obra do Senhor. Tem muita gente, eu estou na obra do Senhor. Tem que ver como é que você está fazendo. Aí vem a advertência. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então ele aqui afirma que o fundamento só tem um, que é Jesus Cristo. Agora, ele vai falar advertência sobre aquele que edifica sobre o fundamento. Agora veja, o que você está edificando sobre o fundamento? Ou seja, hoje nós estamos na vida da igreja, estamos edificando. Tudo que nós fazemos na vida da igreja hoje é uma edificação. Agora cada um tem que ver como é que estava edificando. O que você está usando, que material você está usando. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas. Essa é a primeira categoria de materiais. A segunda categoria de materiais é madeira, feno e palha. Ouro, prata e pedras preciosas. Não é muito volume, mas tem peso. Madeira, bastante volume. Feno, mais ainda. E palha, então nem se fale. Mas também existe chamado, nunca ouvi falar fogo de ouro. É sempre fogo de palha. É muito volume, mas vem um fogo, vai tudo embora. Então hoje, irmãos, nós devemos tomar cuidado. Não focar demais em grandes volumes,
Mas também isso não deve servir como desculpa. Ah, não, o nosso negócio é só qualidade, não queremos quantidade. Eu tenho 5 irmãos reunidos na vida da igreja, está excelente. Temos 5 excelentes irmãos, a nossa qualidade é boa. Não, Deus também quer volume. Mas volume de ouro, prata e pedras preciosas. Deus falou que Ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E Deus falou, pregar o evangelho a toda criatura. Mas cuidado para o nosso trabalho, não ser um trabalho fácil. Só queremos grandes volumes, mas se você olhar, não tem peso espiritual nenhum. É madeira, feno e palha. Daí, Paulo falou, cuidado, o que eu estava edificando? É ouro, prata, pedras preciosas ou madeira, feno e palha? Isso aí vai ser manifesta, isso vai ser manifesto, se tornará obra de cada um. Pois o dia, maiúsculo, a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. Naquele dia, irmãos, você e eu, todos vamos trazer a nossa obra lá. Daí o que Deus vai fazer? Deus vai falar para o anjo que está lá dele. Liga aí! E o anjo vai ligar, lança chama. Depois que lançar, o que sobrou? Se é ouro, prata, pedras preciosas, está tudo lá. Não, nada vai embora. Se é madeira, feno e palha, vai queimar. Aí fala o seguinte, porque está sendo revelada pelo fogo, versículo 13. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se ficar depois do lança-chama, vai receber o prêmio. Se a obra de alguém se queimar, daí ele vai sofrer dano. Sofrerá ele dano. Aí, irmãos, tem muita gente que fala, ele vai para o inferno. Não, vai para o lago de fogo. Não vai para o lago de fogo, ele é salvo. Ele vai estar na Nova Jerusalém. Mas nos 1000 anos, o segredo todo está no reino, irmão. Nos 1000 anos ele vai sofrer dano. Vai sofrer o dano da segunda morte. E aqui define bem o que é o dano da segunda morte. Aqui fala o seguinte, mas esse mesmo será salvo. Na Nova Jerusalém ele vai estar. Mas o caminho que ele vai tomar é um caminho sofrido. Todavia, como que através do fogo. Esse fogo é o fogo do lago de fogo. Por 1000 anos ele vai sofrer o dano do lago de fogo. Não vai estar dentro do lago de fogo, mas as labaredas vão alcançá-lo. Ele vai sofrer o dano da segunda morte. Nós já vimos o que é a segunda morte. É Apocalipse capítulo 20. Nós vimos lá. É o quê? É o lago de fogo. Essa é a segunda morte. Tá bom, irmãos? Está vendo? Aqui é a obra. Nossa obra será posta à prova pelo fogo naquele dia. Então hoje na vida da igreja, cada um deve prestar atenção como está edificando. Então voltemos para o versículo 6. Que retribuirá cada um segundo o seu procedimento. Não pense que está tudo bem com você. Você que tem justiça própria, condena os outros, julga os outros. Cuidado, talvez você não esteja fazendo as obras de acordo com o que Deus quer. E você vai ser julgado um dia de acordo com as suas obras. Daí o versículo 7 fala. Explica o que é esse retribuição, o que é essa premiação, esse galardão. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Então aqui nós temos 4 versículos, irmão, do versículo 7 ao versículo 10. Aqui são definidos claramente os termos básicos do justo juízo de Deus, do juízo eterno de Deus. Primeiro, aos que perseveram em fazer o bem, procurando a glória, a honra e incorruptibilidade, o prêmio vai ser a vida eterna. Para aqueles que são facciosos aqui são os interesseiros, egoístas, contenciosos, só pensam nos seus interesses, mas desobedecem à verdade. Esses o quê? Vai receber ira e indignação. Eles desobedecem à verdade e obedecem à injustiça.
A tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Não importa se ele é judeu ou grego. Não importa se é crente ou incrédulo. O homem que faz o mal vai receber tribulação e angústia. Agora, glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Tá? Vou ler um versículo aqui, 2 Tessalonicenses 1:8. Eu vou ler o 7 também. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Está falando da vinda do Senhor. Em chama de fogo. Quando Jesus vier, ele vai vir em chama de fogo, irmãos. Tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. Contra os que não conhecem a Deus. E contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu já falei, irmãos. O Evangelho não é só para a salvação. O Evangelho é o Evangelho pleno. É o Evangelho completo. Vai desde o perdão dos pecados, passa pela reconciliação, justificação, santificação, transformação, conformação e glorificação. Se nesse processo, em alguma etapa, nós não obedecemos ao Evangelho, nós também vamos receber essa tribulação. Então essa palavra, irmãos, é para nós. Aqui não define se esses moralistas são moralistas incrédulos ou moralistas cristãos. Muito provavelmente judeus e cristãos. Existe no Congresso a bancada moralista. Hã? Ruralista? Mas isso é moralista também. Aqueles cristãos, é moralista. Os pastores que estão lá, bancada moralista. Eles estão lá querendo meter moral lá. Continuando, irmãos. Por quê? Versículo 11 fala. Porque para Deus não há acepção de pessoas. Deus não favorece um em detrimento do outro. Para Deus não há acepção de pessoas. Então vamos ler mais alguns versículos, irmãos. Vamos ler também 1 Pedro 4,17. 1 Pedro 4,17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Eu já falei sobre isso. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Está vendo? Isso está relacionado, irmãos, ao versículo 9. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Versículo 10 fala, glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Então vamos ler 1 Pedro 1,7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosas do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, aí vem o prêmio, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. É o que está no versículo 10. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Louvado seja o Senhor.